Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Arquitetura e Bem-Estar. Me chamo Érica Avelino e aqui falamos sobre arquitetura, neuroarquitetura, saúde, saúde mental, tudo que envolve o bem-estar. E hoje o nosso tema é um novo olhar para a área da saúde. E o meu convidado é um convidado super especial. Eu vou começar, antes de dizer a profissão, eu vou dizer que ele é um grande amigo, é quem me introduziu nesse mundo nesse mundo digital lá, ninguém sabe quem é agora. Então, quem está aqui hoje falando um pouco sobre essa nova visão na área da saúde é o Dr. Jefferson Medeiros. Olha, esse doutor é tão pesado, né, Érica? E a gente está tão acostumado, na realidade, quando você falou sobre doutor, eu queria, ano passado, eu estava certo que eu seria triatleta profissional, mas aí eu não ganhei na Mega Sena e eu tive que continuar trabalhando, então não teve jeito. A gente tem que continuar na profissão mesmo e vamos voltar para o podcast. Eu tinha esse mesmo sonho, mas também não deu certo. Não deu certo, né? Da próxima vez a gente joga junto, vê se de repente quando ganhar, ganha os dois, né? A gente consegue fazer o rachar. Verdade. Então, assim, eu sempre tenho fortalecido aqui, frisado a questão da neuroarquitetura. Na área da saúde, foi, na verdade, o ponto principal de que me trouxe para a neuro. Porque foi através de uma especialização em arquitetura hospitalar que eu conheci todo esse mundo de neuroarquitetura, biofilia, tudo que envolve a questão da arquitetura mais humanizada, mais biofílica, mais voltada à natureza, mais voltada ao bem-estar na área da saúde. Então, assim, eu quero que você fale um pouco da experiência que você já teve lá de trás, essas mudanças que houveram de lá para cá, que você tem como médico, na questão dos ambientes, na questão dos espaços físicos, o que tem mudado para você? Olha que interessante para a gente falar, Érica, quando a gente vai falar sobre doenças e as mudanças. Quando veio a tuberculose, e lá séculos atrás, começou a se entender que se propagava o bacilo dentro de locais fechados, que fossem escuros. E aí, quando começaram a pensar sobre os tratamentos, o que eles fizeram? Os tratamentos dos tuberculose sempre eram em locais altos, onde tinha um bom arejamento. Eram hospitais que eram completamente diferentes. Tinha um local para pegar sol, tinha muito verde. Então, intuitivamente, começaram a entender naquele momento que era importante a biofilia, quer dizer, o contato desse paciente com o meio externo e com as plantas. E aí a gente vem, você começou um modelo industrial, a Fundação SECOM aqui no Amazonas. Quem fundou a Fundação SECOM foram americanos que vieram na época da Segunda Guerra Mundial. Então eram caixotes, tudo fechado. E aí começaram a ter um olhar diferente para os hospitais. No momento que todo mundo, quando lembra de hospital, a gente vai lembrar de hospital um local sem luz natural, quer dizer, um local que é fechado, não tem janelas. Todo branco, sem cor. A luz não é luz natural, é uma luz artificial. E aí as pessoas começaram a entender que esse contato, essa experiência era muito ruim. Então existe até uma doença que a gente vai falar sobre, a doença que é a hipertensão do jaleco branco, quer dizer, a pressão alta, aquela pessoa que fica nervosa só de ver um médico e a pressão dela aumenta. Então essas experiências começaram a ser estudadas. E aí a gente vai falar lá na década de 80, tem um americano, o Roger Ulrich, que ele começou a ver que existia uma diferença muito grande de uma coisa simples, de ter janelas. Uma vez eu lembro que a gente conversou, a gente estava, para as pessoas que não sabem, a gente faz triatlon junto, a gente pedala junto. Uma vez eu falei para ti que toda vez que eu chego num centro cirúrgico que não tem, numa sala cirúrgica que não tem janela, para mim eu não quero. Eu sempre vou atrás de um local onde tenha janela. Porque eu não sabia até então, quando a gente começou a falar sobre neuroarquitetura. Porque para mim era interessante, pelo menos para eu saber se é dia, se é noite, se está chovendo, se está sol.
Então, é uma coisa que eu sentia, ficava meio como uma claustrofobia. Eu lembro que na Fundação SECOM existiam salas que vinham para um lado que tinha janela e outra que não. E eu sempre brigava porque a minha sala, todo mundo já sabia que tinha que ter janela. É porque vai a questão das sensações, que é o que realmente é a neuroarquitetura. São as sensações que você tem nos ambientes. Então, assim, você entra no ambiente, você tem uma sensação boa. Você não sabe exatamente o que é, mas você tem aquela boa sensação. Só que hoje a gente consegue mostrar que essas sensações boas, elas têm alguns pilares que você estuda e que você aplica nesses ambientes para causar isso. Porque, assim, cada pessoa é diferente. Então, assim, o que é bom para você não é bom para o outro, mas tem coisas em comuns que elas causam realmente o bem-estar. Então, assim, tem médico que pode, não quero nenhum tipo de janela, que a minha concentração total no paciente. Então, assim, ele se acostumou, né, se habituou, ele não se permite ter outro tipo de sensação. Entendeu? Mas a questão da biofilia, que é o amor pela natureza, a introdução da natureza, que é o ambiente externo, dentro do externo, causa sensação boa a qualquer ser humano, porque nós viemos da Terra. Então, assim, é impossível um ser humano não ter sensações boas com tudo que é relacionado à natureza. E é interessante a gente falar que aqui em Manaus, a grande maioria dos hospitais, eles ainda não se atentaram a isso. E a gente vai falar também que os hospitais, eles começaram pequeno e depois eles vieram crescendo. Então, não houve inicialmente, na grande maioria deles, pelo menos o que eu vou falar ligado por ser cirurgião ao centro cirúrgico, onde não tem um centro cirúrgico novo. Então, o hospital ele foi crescendo, o centro cirúrgico ficou ali no meio. E aí eu vou te falar aonde eu vivo geralmente. Então, assim, geralmente eu opero no Hospital Check-up. Lá no Hospital Check-up foi o primeiro lugar que teve. Você tem a sala cirúrgica, você tem um espaçozinho de fora, onde está todo no vidro, e você tem plantas lá. Então, a sensação no dia que você vai chegar para operar, de você ver as plantas ali fora, você ver o sol, você ter a claridade, você ter a natureza ligada a você, cara, é uma sensação maravilhosa. Isso daí me trazia tranquilidade. E é importante isso para o médico, porque você vai estar lá por horas, né, salvando uma vida, né, você é responsável pelaquela vida. Então, o centro cirúrgico é um ambiente direcionado para o médico, não para o paciente, né, porque ele vai estar lá sedado, não está vendo nada do que está acontecendo. Então, assim, os ambientes de centro cirúrgico, ele tem um apelo mais para o médico. Assim como em outros ambientes, é para o paciente, porque é comprovado já que essa questão da biofilia, ela ajuda na recuperação do paciente. Você vai lá e opera o paciente e ele vai para um ambiente para recuperação. Então, assim, esse ambiente de recuperação, ele também precisa estar preparado para receber e para ajudar na cura desse paciente. Por exemplo, numa sala, uma enfermaria onde existem 3 leitos, um fica próximo à janela, um fica central, o outro fica na parede. Então, assim, tem vários estudos dizendo que a pessoa que fica lá perto da janela, ela consegue alta mais rápido. Sim, sim. Não, e é interessante a gente falar nessas quebras desses paradigmas quando a gente vê a biofilia. A gente vai ter hospitais onde você vai ter o bloco dos apartamentos. Você vai ter umas que você vai ter uma vista para um local que tem mato, que tem árvore, que tem uma natureza. E tem outro que tem uma parede, porque o centro cirúrgico está ali do lado. E você vê que, eu imagino assim, eu como cirurgião, o momento que eu estou ali. Então, assim, em média eu vou ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, uma vez ou outra, que vai ser uma cirurgia maior hoje em dia que eu faço. Então, assim, você vai ficar num local que você vai se sentir enclausurado. E do mesma sensação que a gente tem, mas a gente, 3, 4 horas eu sair, eu vou embora, eu vou para casa. E o paciente que fica ali internado? Então, assim, quanto de impacto que tem para o paciente? E quando a gente vai falar sobre isso, eu lembro muito bem, quando a gente vai para os grandes hospitais em São Paulo, o Einstein, cara, ele alto, muita luz, quer dizer, tudo no vidro,
muita planta, muita natureza lá dentro. A maioria dos hospitais, os principais hospitais do Brasil, todos estão investindo no design biofílico. Para você ter noção de como isso é importante. Não, então, assim, eu imagino que é mais caro. Eu acredito que deva ser mais caro, porque você vai trocar o concreto, aquela coisa, por vidros. Mas, assim, eu vejo em todo o espaço, até na economia da energia, porque você vai ter locais muito bem claros, então, assim, você já não precisa gastar a luz desde a conta de energia, mas a sensação. Então, assim, você está ali dentro do Albert Einstein e você ter um sol lá fora, você vê plantas ali dentro, essa comunicação entre as pessoas e a natureza é muito bacana. Agora, eu fico imaginando o quanto legal deve ser para um paciente que fica ali internado 5, 10, 15 dias ou até mais, de poder dar um passeio num local onde tem árvore, onde tem, né, onde tem mato, onde tem areia. É muito melhor do que estar no concreto. Não, assim, e é impressionante porque tem um hospital em Brasília, o Sara Kubitschek, é de reabilitação. Ele é tão, assim, eu já estudei, eu já pesquisei, já fiz vários estudos nesse hospital, já visitei virtualmente, mas é tão bonito, ele parece ser um lugar tão agradável que eu tenho vontade de conhecer. Sim. Não como paciente, né? Sim, mas, de preferência aqui não. De preferência aqui não. Mas, assim, ele é tão bonito, ele é tão agradável, que, assim, chama atenção para ver as pessoas se recuperando num ambiente, assim, totalmente voltado para o ser humano, para a recuperação do ser humano, mas na questão do bem-estar também. E você vê que toda vez que a gente fala sobre o binômio doença e saúde. Toda vez que a gente vai procurar uma saúde, se a gente for lembrar dos spas, onde é que é um spa? É no meio do centro da cidade num prédio? Não. Os spas vão ser em locais que estão em contato direto com a natureza. Eu estou te falando porque recentemente eu fui para Santa Catarina e na saída de Florianópolis tem Caldas de Imperatriz. É uma cidadezinha ali perto e a gente vai ter foi um hotel onde eu fiquei que era um spa resort. Bom, o que era bom para mim lá? A água natural deles era quente, né? Você tinha uma água já quente e você estava em cima da serra, então o ar puro, muito mato e uma água termal. E lá nesse spa, a ligação que ele tinha diz que a esposa, a imperatriz, por isso que é Caldas de Imperatriz, a Imperatriz Leopoldina, era o local onde eles iam, o Dom João, não, desculpe, o Dom Pedro II, onde ele ia para lá para eles descansarem. Então era um ambiente agradável. Então era em cima de uma serra catarinense, lindo local, e que acreditavam-se que aquela água termal ela tinha um conteúdo medicinal. Tanto que esse spa é um spa grande, um local muito bacana, e do lado dele era a casa da Imperatriz. E é bacana porque lá depois que a Imperatriz faleceu, eles continuavam usando o local, que foi até usado pelo SUS. Ele foi dado para o SUS, aonde as pessoas iam fazer tratamentos alternativos lá naquele local. Então, toda vez, é engraçado a gente ver o seguinte, se a gente trata a saúde, se a gente fala de saúde, por que a gente não promove isso? E o promover isso, ele vai começar desde o ambiente onde as pessoas vão estar. E quando você falou sobre o Sara Kubitschek, também lá em Brasília, eu lembro que, se eu não me engano, é o Sírio-Libanês de lá, que tem o setor de radioterapia. Então, a radioterapia, o paciente é como se fosse um tomógrafo, então quem já fez tomografia ou ressonância, você vai entrar num tubo, e aquilo dali vai ser feito, a radioterapia, cerca de um mês e meio, 2 meses. Todo dia, de segunda a sexta, o paciente tem que entrar naquele local. E o que é que eles começaram a fazer lá? Imagina uma criança, porque adulto já é ruim. Imagina uma criança que tem que fazer todo dia isso. E aí você vai ver esses locais, as radioterapias, aqui no Brasil e fora também, um local, tem um que é um submarino.
Então a criança entra e eles botam todos os desenhos nas paredes, no teto, onde a criança vai ficar deitado ali, ficar olhando lá para cima. E vai ter tetos que vão ter TV de LED, que vão estar passando coisas imitando como se fosse realmente o fundo do mar. Então, olha que responsabilidades que se tem na saúde das pessoas. Poxa, vamos lá. É frescura? Não é frescura, cara. Porque, assim, a saúde, ela passa... O mente sã e corpore sã é muito importante, porque a saúde, ela passa... Vai muito além do seu corpo, vai muito além de um corte, vai muito além de um tumor. Ele vai passar pela parte cerebral, as sensações. Então, você está num local... Imagina uma criança num local, em vez de estar tudo branco, né? Só o barulho do aparelho, para de repente estar num local que imita o fundo do mar, que você vai ver passando baleias, arraias, você vai passando peixes. E aquilo dali, ela vai ser feita... Lembra que eu te falei que vai ser 1 mês e meio, 2 meses? Então, todo dia você está num ambiente que você acha agradável. Então, assim, eu acho que a biofilia, ela veio num respeito muito grande ao paciente, que vai estar procurando saúde, e essa saúde vai ser cuidada desde o primeiro momento. Isso. Na verdade, o paciente, na verdade, é o ser humano, né? Porque, assim, são os colaboradores, quem trabalha no hospital, porque, assim, tem os médicos que vão lá, fazem a cirurgia, vão embora, mas tem os enfermeiros que passam o dia lá. Então, assim, tem os colaboradores, tem os pacientes e tem os acompanhantes dos pacientes. Então, assim, é tratado a questão realmente do ser humano. É uma melhor... é um melhor... É uma melhora para o ser humano, é uma questão bem humana. E aí, assim, a gente tem os hospitais, mas também nós temos as clínicas, os consultórios, porque, assim, não é... No hospital você já chega lá, já em último... Né? Já é o último, já é o final da linha, né? É o final da linha, mas antes disso você tem um consultório médico que você discute também assuntos não tão agradáveis. Sim. Você tem as clínicas, né? Então, assim, todos os ambientes voltados à saúde, eles precisam ser observados essas questões. A questão de quem você vai atender. Você tem que estudar quem você vai atender e trabalhar para aquela pessoa, para aquele ambiente que seja mais humanizado. Eu acho que assim, a vez que você foi quem me chamou muito a atenção foi quando você foi no meu consultório, eu te convidei, e você foi me ajudar na hora de fazer a ornamentação ali, e você parou tudo e falou assim, Jefferson, precisa de planta aqui. Você precisa pensar nesse contato. Porque realmente, quando a gente vai pensando, a gente vai pensando no que é o comum. Então a gente sempre repete, é um padrão que é repetido. E aí, quando você foi que me chamou a atenção, eu falei, cara, olha que bacana ter um arquiteta que tem um olhar exatamente desse. Você falou assim, cara, as plantas que vão estar atrás de você são mais importantes porque o paciente vai estar de frente. Então, assim, tem aquela... Ele vai se sentir mais abraçado, mais acolhido. Né? Ele vai se sentir assim, pô, tem vida. Sim, sim. Mas, olha, eu só vou fazer um outro comentário, Érica, sobre as mudanças que vão acontecendo. Os hospitais que são mais antigos, eles têm maiores dificuldades de se alinhar. Porque imagina que o projeto já foi feito. Então, são projetos, às vezes, de 50, de 100 anos, ou mais do que isso. Eu te falo porque, assim, eu tive uma experiência de fazer estágio no Canadá. E eram 2 prédios juntos. Um hospital chamava o Mount Sinai Hospital e o outro é o Princess Margaret. E eles eram grudados um no outro. Só que eles estavam na principal avenida, na University. Eles estavam na principal avenida. Então, assim, são só prédios altos, que você não tem como mexer muito nessa arquitetura. Então, até lá, você vai falar, não, então, poxa, no Canadá não. O centro cirúrgico de lá não tinha janela, porque o formato que foi feito, ele tinha um corredor, a sala de cirurgia e outro corredor. Então, assim, a gente não tinha janela para lugar nenhum. E a gente estava no Canadá. Então, assim, não é a gente falar só mal do Brasil, que ainda não se adequou, porque não tem para onde eles fazerem. Agora, assim, em contrapartida, o que eles puderam mexer dentro dele para você ter várias plantas, de você ter esse outro cuidado, eles trabalharam. Então, assim, os ambientes, sempre que eram ambientes abertos, eles sempre tinham a natureza muito próxima. Eu lembro que
Do outro lado da avenida tinha o Toronto General Hospital. Cara, um quarteirão todo, imenso. Só que assim que você entra nele, você vai ter um saguão com pé alto e você vai ver muita planta. Então, assim, a tentativa, mesmo que você não consiga fazer um projeto como o Einstein tem. Para mim, toda vez que eu lembro disso de biofilia, eu lembro do Einstein. Então, assim, cara, isso é maravilhoso, mas nem todo mundo consegue adaptar porque o projeto já está feito, você vai mexer em muita coisa. E, na realidade, eu acredito que nem dá para fazer, né? Você vai, mas aonde pode ser mexido, eu vi que nos hospitais que eu vi lá no Canadá, eles mexeram na possibilidade, dentro da possibilidade deles. É assim, uma curiosidade, não sei se você sabe, mas quem despertou essa questão da neuroarquitetura, da importância da neurociência aplicada na arquitetura, foi um médico. Sabia disso? Não sabia. Então, ele precisava fazer pesquisas para desenvolver uma vacina, que foi a vacina da polio. E aí ele viajou para a Itália. E lá na Itália ele ficou num local que era paradisíaco. Então, assim, era cercado por natureza, era um prédio próximo a igrejas, enfim. E aí ele ficou um tempo naquele ambiente e foi quando ele desenvolveu a vacina. Quando ele voltou para os Estados Unidos, que ele é americano, ele disse, eu preciso reproduzir aquele espaço aqui. E os arquitetos, eles precisam despertar que o ambiente ele influencia. Porque Sim. o ambiente em que eu estava, ele influenciou na minha criação, né, na busca da vacina. Então, ó, algo super importante, que o ambiente teve essa influência na vida dele. E aí ele contratou um arquiteto para reproduzir o prédio de onde ele estava lá, a ambiência de onde ele estava lá, numa cidade dos Estados Unidos, que eu não me recordo o nome, que é o Instituto Soul, que hoje funciona vários estudos, várias pesquisas voltadas a isso, e um prédio totalmente voltado para a neuroarquitetura. Então, assim, é super importante, não é algo assim, é balela, são coisas, tá falando coisas que besteira, né? Que tá as pessoas falando esquecem besteira, de menos, né? Isso é besteira. Colocar planta, para quê? Então assim, não, realmente funciona, um pouquinho, é uma gotinha a cada dia que vai trazer um resultado no final. Então, só esse parêntese que eu queria abrir, essa curiosidade. Não, é legal você falar, porque assim, lá no consultório que eu tenho, tá lá no Cristal, eu tinha um consultório, eu atendia, era de frente era virado para o Manauara Shopping. E você tinha uma vista. E agora eu estou num outro que você está de frente para o bairro de Adrianópolis. E ali para o bairro de Adrianópolis a gente tem muita árvore. E eu pego hoje em dia o meu consultório o sol da manhã. Então, assim, para mim como pessoa e para os meus pacientes, eu tenho uma janelona enorme e quando eles entram, eles se sentem muito mais acolhidos. E é bem mais saudável. Muito mais saudável de você estar olhando, você ter uma vista do que você tem um shopping. Você está entendendo? Eu lembro até, deixa eu até brincar. Eu lembro que tem um prédio que é do lado, grudado num shopping aqui em Manaus, que uma vez quando eu estava vendo um apartamento, e o cara falou, olha, poxa, esse prédio é muito legal, porque quando você descer, você e seus filhos estão dentro do shopping. Aí eu fiquei pensando, mas quem disse que o sonho da minha vida é descer do apartamento e estar dentro do shopping? Eu quero estar no meio do mato, eu queria estar na frente da praia, eu queria estar na frente do lago. E até para mim, Érica, quando você vai falar a gente está falando do hospital, mas puxando no meu ambiente. Eu moro do lado do Passeio do Mindu. Então é maravilhoso você ter ali as árvores, você ter um local onde eu posso correr. Então, assim, faz uma diferença muito grande no nosso dia a dia, seja no trabalho, no consultório, seja no hospital onde eu opero, dentro do centro cirúrgico, ou seja onde eu moro. Então, quando você tem esse contato com a natureza, com as plantas, isso, cara, isso é maravilhoso. E a parte que você falou, cognitiva, quando esse médico ele vai para um local que você está na frente da praia. Cara, isso é muito bom. Você está na frente de um local... Eu lembrei agora de um hospital, se eu não me engano, que é em Singapura. Cara, eu estava vendo um hospital, parecia um spa, parecia um resort.
cheio de planta, e aí via aqueles pacientes que estavam na cadeira de roda, e aí os seus cuidadores ou o enfermeiro passeando com eles na parte de fora do hospital. Muita árvore, muita água, animais. Então, assim, cara, eu fiquei olhando e falei assim, como é que... Olha você não quer ficar doente, mas você sente vontade, né, de não, conhecer. mas se eu ficar doente, eu prefiro ir para lá. Entre estar num prédio, num bloco lá cheio de concreto, eu preferia estar naquele local. E teve um outro também que eu achei interessante, que foi um hospital que ele ficou na beira de um lago e que o pessoal do hospital conversou com a comunidade que tinha do lado e eles até tinham plantações. O pessoal vendia o que era feito ali na plantação, banana, as frutas e as verduras, eles ainda vendiam na frente do hospital. Olha que maravilha. O hospital, ao invés da gente imaginar que era aquela coisa que ia quebrar toda uma arquitetura que ia ter ali naquela região, ele simplesmente uniu. Então, era um prédio, mas todo cercado ele de plantas. Ele respeitou tudo que tinha ali no meio do hospital, as plantas continuaram. Um lago do lado e plantações. E a comunidade, ela inserida toda essa arquitetura, toda essa neuroarquitetura que foi pensada para o hospital, eles estavam juntos também. É verdade. Assim, interessante que eu estou desenvolvendo um projeto de uma clínica, a parte de interiores, e quando eu comecei a conversar, que a gente tem aquele briefing, e ela me falou, Érica, planta, não consigo. Elas morrem. Aí eu falei, calma. Não é bem assim, né? Vamos conversar. Existem plantas e plantas, né? Tem plantas que são próprias para ambientes internos, mas deixa eu entender direito qual é a tua relação com planta. Porque, assim, a gente tem que buscar também respeitar as pessoas. Sim. Porque, assim, que causam bem-estar, causa. Sim. Mas a gente tem que entender também como que é a rotina, o que essa pessoa já vivenciou, né? Então, assim, e aí, durante as conversas, e principalmente na sala dela, eu falei, tá bom, não vamos colocar planta na tua sala, mas vamos entrar em um acordo. Tinha uma janela padrão, sim, tipo 1,20 por 1 metro, uma janela padrão, e eu sugeri a ela assim, então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir tua janela, colocar do chão ao teto, fazer como se fosse um quadro vivo para por trás da janela a gente fazer um jardim maravilhoso. Não vai estar dentro da clínica e vai estar fora, vai receber luz, vai estar vai estar num ambiente aberto. Uhum. E o que vai funcionar? Vai ser como se fosse um quadro vivo para dentro da tua sala, sem estar dentro do ambiente. Nossa, ela topou na hora. Então, assim, o problema dela não eram as plantas. Exatamente, entendeu? Sim, sim. Então, assim, e quando eu comecei a desenvolver e fazer as imagens, ela achou ótimo, achou maravilhoso. E realmente, porque assim, como o paciente vai entrar e ele vai dar de frente com essa janela. Uhum. Então, ele vai entrar, já vai quebrar ali todo e qualquer receio que ele esteja, qualquer problema, porque ele vai se sentir acolhido. Com certeza. Né? Então, assim, você tem que ter o cuidado de analisar essa questão do aroma, a questão realmente da percepção do ambiente para as pessoas que vão frequentar ali. Quando eu fui lá no teu consultório, eu perguntei, os teus clientes, os teus pacientes, a maioria é homem ou mulher? Mulher, 90% são mulheres. 90% são mulheres. Então, o que acontece? O aroma, ele tem que ser mais feminino. Sim, com certeza. Né? As plantas, por mais que os homens também se agradem, as mulheres, elas se sentem mais atraídas, né? Então, assim, tem todo um cuidado para você entender o contexto e realmente estudar o ser humano para estar trabalhando naquele ambiente para ver o que aquele ambiente vai influenciar. Mas, Érica, quando você falou sobre o problema da pessoa com a planta, a minha esposa, antes da gente ter filho, todas as plantas que deram para ela morreu. E aí, assim, como todas morreram, ela sempre ficou na cabeça dela que nunca ia dar certo nenhuma planta na vida dela. E aí, quando ela, antes de engravidar, ela falava assim, cara, como é que eu posso ter um filho se eu não consigo cuidar de uma planta? Então, assim, eu acredito que muitas das pessoas, quando você vai fazer essa proposta, realmente
dá trabalho, é difícil, não sabem que existem plantas que você vai poder ali, cara, sei lá, cada 15 dias botar uma água. Você tem plantas e plantas, então como as pessoas não conhecem, eu acho que elas pensam nas rosas, que ela ganha um buquê de rosa que ela bota ali que morre rapidinho, né? Então, eu acho que esse é a grande decepção da vida das pessoas para aceitar uma outra opção, que é você ter plantas dentro do seu consultório, né? Mas só que assim, a biofilia, ela não é só planta, né? É tudo que envolve a natureza. Então, assim, são texturas, é água. O barulhinho de água no ambiente é maravilhoso, é altamente calmante. Lógico que a gente não consegue colocar em todos os locais, né? Mas, assim, a água, as texturas... Olha, fala em textura, a gente também é uma outra coisa, né? Que aí, quando a gente está falando sobre a área de saúde, a gente tem que lembrar que nem tudo pode ser usado, né? Então, assim, a área de saúde, a gente tem essa preocupação. Por isso que é tão importante você, como arquiteta, que já trabalha com essa área hospitalar, porque você entende o que é que pode e o que não pode. Exato. Porque você vai ter... Existem as normativas que são seguidas, então, assim, não é toda textura, até planta. Eu estava vendo que são todas as plantas que podem. Dentro do hospital você tem uma regra. Dependendo do ambiente, não pode, nem ter planta. Não pode que planta que dê fungo, que tenha poeira. Geralmente então se coloca em recepção, em ambientes mais neutros, entendeu? E os outros é que nem eu estou fazendo na sala lá da médica, por fora. Vai ficar um janelão com o jardim por fora. Então, a planta vai estar dentro, mas vai estar fora, entendeu? Eu lembrei, quando você fala sobre a soma de coisas da biofilia, o meu irmão recentemente mudou e o banheiro da casa dele tem uma clarabóia. Cara, olha, é maravilhoso, cara. Eu falei assim, putz, cara, tu já acordar de manhã cedo, sentar e ver aquele solzão, que coisa bacana. E é uma percepção. É diferente você acordar de um local que está fechado, vamos dizer, na minha casa aqui, o banheiro... A janelinha é pequenininha, aquelas que só empurram, para você chegar e ter uma clarabóia e você começar o dia bacana, né? Então, assim, essa percepção da biofilia, ela é interessante porque faz uma diferença enorme, não só no impacto visual, porque a gente está falando aqui, está terminando falando no impacto visual, mas lembra lá atrás que eu falei que para os pacientes que têm tuberculose, que tinham tuberculose, os locais eram mais arejados, mais bonitos, eram do lado de florestas. Então, assim, é interessante a gente entender que essa conexão, ela existe para o bem, sempre é para o bem, né? Você tem o contato para a natureza, você não tem nada que você vai para o mal. É uma soma que sempre é bem-vinda, né? Isso. Então, assim, quando eu fiz a especialização em arquitetura hospitalar, foi quando começou a despertar realmente essa questão. É quando a gente abre a mente para o conhecimento, né? Você começa a ter mais clareza e falar, cara, olha isso daí, e eu nunca tinha percebido. Então, assim, você começa a absorver esse conhecimento e você quer passar para as pessoas, porque realmente é algo bom. Você vê, você estuda, você conhece, você começa a visitar, você começa a perceber e aí você quer passar para as pessoas. Então, assim, existem inúmeros médicos que não têm essa preocupação com o consultório. Sim. Quero que o meu consultório esteja bonito, só vou entrar e atender. Então, assim, é importante ter esse cuidado com os pacientes que vão estar ali com problemas, que vão estar ali com enfermidades, né? Então, esse despertar, esse novo olhar para a área da saúde que está vindo evoluindo à medida com o tempo, e é importante que as pessoas busquem esse tipo de conhecimento, principalmente na área médica. Eu vejo que você está totalmente inserido. Mas, Érica, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que quando a gente vai falar sobre biofilia nesse ambiente hospitalar, você acha que aqui em Manaus você está na vanguarda? Todos os arquitetos têm esse pensamento? Ou você foi uma das primeiras que despertou e começou a dizer, não, vamos trabalhar isso aqui, que isso é interessante? Assim, esse assunto ele é apresentado para todos os arquitetos, só que nem todos eles se sentem à vontade para trabalhar, para seguir esse segmento. Porque, assim, a neuroarquitetura é algo que você tem que estudar o ser humano. Não é algo técnico, entendeu? Então, assim, envolve psicologia também. Então, assim, eu me sinto atraída
por esse assunto. Então, eu mergulhei de cabeça e estou fazendo vários estudos, estou fazendo um curso, porque é algo que me atrai a estudar o ser humano, impactar na vida do ser humano. Então, como arquiteta, isso só vem a somar. Então, eu procuro introduzir em todos os meus projetos, não só na área da saúde, mas também residencial, comercial. Então, assim, tem arquitetos que também buscam isso, que eles têm essa preocupação. Aí cada um reage de uma forma, porque cada um tem a sua personalidade, né? Tem seu modo de ver as coisas, de enxergar as coisas. Então, assim, o meu hoje é assim, entendeu? É realmente a questão do ser humano, é impactar na vida do ser humano, é não fazer algo por fazer, não é ser algo supérfluo só para ficar bonito. Não, eu quero que fique bonito, mas eu quero que cause sensações. Mas quais são as principais, Érica? Quais as principais plantas? Vamos dizer, a gente estava conversando sobre o meu consultório, que você foi lá e me deu apoio. Mas quais são as principais, as pessoas que estão assistindo aqui, quem é médico, pessoal da área de saúde, o que pode colocar dentro o que você acha melhor, porque a gente falou também que não pode ser qualquer coisa, né? Quais são as plantas que você acha que fica legal e cabe bem para essa área, numa clínica ou no consultório? É porque, assim, tem nomes científicos, né, que são difíceis de ser falados, mas tem plantas que elas são tóxicas e que elas não são apropriadas para ambientes de médicos. Então, assim, tem umas comuns que você pode usar, que são mais fáceis de serem cuidadas, que é jiboia. São plantas que são para sombra, né? E aí você escolhe o ambiente correto, principalmente em consultórios, que não tem muito procedimento, em recepções de hospitais. Então, você pode estar colocando essas plantas, né? Então, assim, você pode até perceber que em alguns locais que você vai, você consegue identificar mais na área da recepção, umas palmeirinhas, algumas coisas assim voltadas para a sombra. Mas né? Você já notou em alguém que você já fez o projeto, que você terminou, que a pessoa assim, ficou maravilhada? Porque eu imagino que a percepção, até quando você faz um projeto, da gente olhar ali a planta é uma coisa, mas você terminar tudo e você vê aquilo, você vê um ambiente mais claro, você vê um ambiente com plantas. Já teve alguém que teve aquela sensação do uau, cara? Pois é, porque assim, é importante que a gente sempre salienta que quando a gente desenvolve o projeto, a gente faz o briefing, faz a entrevista, desenvolve o projeto e depois tem o pós. Para você chegar lá e ver quais são as sensações que a pessoa teve. Então, geralmente, nos ambientes onde a gente coloca um bom jardim, trabalha o paisagismo, a iluminação, que não é só o paisagismo, ela é completada pela iluminação, é totalmente diferente quando não tem. Então, se torna especial, se torna um ambiente bem mais especial. Eu vou deixar que eu comecei a perguntar muito aqui. O podcast não é meu, mas vamos lá. Não, mas eu te perguntei porque são dúvidas, né, que as pessoas buscam e são dúvidas que eu tive. Quando você me posicionou, você foi no meu consultório, eu achei tudo muito novo, porque foi você que me apresentou a neuroarquitetura, foi você que me apresentou a biofilia. E então, assim, eu falei, poxa, cara, tudo tão novo, tudo tão difícil, né? Eu acho engraçado, assim, que é um assunto que eu gosto tanto de falar, que, como está falando, né? Eu te apresentei a neuroarquitetura. Na verdade, quem conversa comigo, a gente pedala junto, quem corre junto, eu começo a falar sobre a neuroarquitetura. Por quê? Porque é isso que eu te falei, porque é uma coisa que eu amo. Entendeu? Então, assim, que eu gosto, que eu quero que impacte na vida das pessoas. Então, eu gosto de falar sobre isso. Então, eu quero que a pessoa entenda, eu quero que a pessoa conheça. Então, de alguma forma, essa sementinha, ela vai ser plantada. Por exemplo, essa clínica que eu estou fazendo, eu era uma paciente. Então, enquanto a médica estava lá fazendo o procedimento, eu estava falando de neuroarquitetura. Aí, 2 semanas depois, ela estava me contratando para fazer a clínica nova dela. Entendeu? Então, assim, eu vejo que é uma sementinha e não é nada intencional. Sim. Totalmente, né? Porque eu nem sabia que ela estava fazendo uma nova clínica. Né? Que ela ia fazer uma reforma. Não, na verdade era uma nova, em outro local. Então, assim, mas foi algo que eu comecei a falar, porque eu vi o ambiente e assim, na minha cabeça, lógico que eu não
externei isso. Eu falei, eu acho que se mexesse aqui, né, ia ficar mais humanizado, ia dar uma sensação melhor, mas eu não falei exatamente assim. Mas eu comecei a falar sobre a neuroarquitetura, sobre o que ela causa nas pessoas, as sensações. E aí, 2 semanas depois, eu estava lá, conversando com ela, ela sendo a minha cliente, entendeu? Então, assim, eu acho legal porque é algo que eu gosto, é algo que é natural, é algo que é espontâneo. Então, assim, a gente vai conversar, eu vou estar falando sobre isso, é que nem quando eu falo de esporte. A gente vai passar o dia todinho A gente passa o dia todinho falando. É que nem aqui, senão a gente não termina nunca o nosso podcast. Olha, um adendo, hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga que mora em São Luís, a Vanessa Goldsman. Eu fiz amizade com ela em São Paulo e ela falou que ela tem uma dificuldade muito grande de ter consultório em São Paulo e tudo, porque em São Luís o consultório dela, ela me mostrou, ela veio filmando. Simplesmente o consultório dela é na frente do mar. Então ela abre simplesmente a janela e quando a gente vê, tá o mar lá na frente. Então ela falou, Jefferson, isso daqui não tem preço. Isso. Ela sentiu vontade de trabalhar todo dia. Exatamente. E vai com prazer. Jeff, amei estar aqui com você. Obrigado pelo convite, valeu demais. Eu que agradeço. Eu sempre comento com as minhas amigas, na minha família, que tá aqui recebendo convidados, eu aprendo demais. Eu tenho aprendido muito. Então, assim, isso tem sido gratificante. Eu acho que mais para mim até do que para os meus próprios convidados. Eu que agradeço. Não, mas obrigado pelo convite e espero ter contribuído um pouco que eu sei, né? Não é muita coisa, já que foi você que me introduziu e depois eu fui atrás para aprender um pouco mais. Essa foi a nossa conversa com o Dr. Jefferson Medeiros, com um novo olhar sobre a área da saúde. Assista o podcast Arquitetura e Bem-Estar.